Bom, uma das coisas que eu mais escuto sendo cartomante é a pergunta se eu tenho alguma entidade encostada ou se eu tenho algum tipo de espírito para fazer a leitura das cartas. Bom, meu nome é Drica Cartomante e hoje eu vim falar para você sobre um assunto que me ocorre bastante. Sempre eu ouço muitas perguntas sobre se eu tenho uma entidade, algum espírito ou algo assim. E a resposta é não. Por mais assim estranho que pareça, porque é uma crendice popular o que acontece, né? As pessoas tendem a associar a cartomância a algum tipo de religião de matriz africana ou algum tipo de religião pagã. A verdade é que as cartas, né, elas são mais antigas, pelo menos as cartas de tarô. O baralho Lenormand, ele já é um pouquinho mais velhinho, mas ele chegou no Brasil e começou a ser usado por muitos oraculistas que são de religiões de matriz africana. Bom, meu pai perguntou se eu tenho alguma entidade ou algo assim, porque normalmente as pessoas que leem cartas, elas estão associadas a alguma religião de matriz africana e falam que a leitura das cartas com Maria Padilha, a leitura das cartas com, sei lá, Exu Caveira. Então tem muitas pessoas que associam a cartomância a algumas religiões ou mesmo até religiões pagãs. Sempre que o pessoal que meio que presta uma consultoria comigo vem conversar sobre cartas, sobre cartomância, quem é muito iniciante sempre pergunta se precisa chamar o nome de alguma entidade, ou tocar um sino, ou colocar um copo d'água em cima da mesa. A verdade é que tudo isso é sincretismo religioso. As cartas em si, elas não precisam desses rituais, não é necessário fazer esses rituais, tu não é obrigado, tu pode escolher fazer ou não fazer, tanto que vocês podem ver que a maioria das coisas que tem na minha mesa é mais decoração. Eu tenho umas pedras, mas é porque realmente é muito fácil achar na minha cidade e eu acho elas bonitinhas para tirar foto, para as publicações e coisa e tal, mas não necessariamente tem uma finalidade ritualística. Muitas pessoas usam vários tipos de rituais para fazer a leitura das cartas ou para adivinhar com alguns oráculos. Eu não faço isso, eu sou mais neutra, digamos assim. Mas como surgiu essa mania, esse costume de fazer a leitura de cartas associado, né, a algum deus, alguma coisa? Acredito eu que seja como posso dizer, uma prática bem antiga, porque como a gente pode ver, a gente tem vários deuses, né, que falam sobre oráculos. Na mitologia nórdica, por exemplo, a gente tem uma valquíria, né, que ela é a valquíria responsável pelo futuro. Nós temos também as irmãs que mexiam com com passado, presente e futuro, se eu não me engano, na mitologia grega. Também temos o deus Apolo também, que é deus dos oráculos, e vários outros lugares, né? Só que vários outros oráculos, por exemplo, então eles usavam bacias de água, eles usavam pedras, ossos e vários tipos. Já as cartas já surgiu um pouco mais assim com o tempo, com o papel, com o cartão, entendeu? Então já foi feito bem depois, na verdade. Existem histórias que falam que o tarô foi criado por padres, por monges, estavam isolados em mosteiros, mas para usar como calendário e depois como presente a reis ou como um jogo de trunfo, né? Tem várias informações sobre isso na internet, mas eu não sei dizer se alguma delas está certa ou não. Quando a gente fala da Madame Lenormand, por exemplo, ela lia o futuro com o baralho comum. E o baralho Lenormand, né, que a gente conhece como baralho cigano aqui no Brasil, ele foi feito depois que ela morreu, depois que ela já se foi usado assim e se popularizou entre os oraculistas e foi trazido para o Brasil. Não sei dizer exatamente quando veio para o Brasil, mas as pessoas aqui da religião de matriz africana começaram a usar esse baralho como um sincretismo religioso, porque normalmente o que aconteceu em geral assim no Brasil foi que houve muito sincretismo religioso dessa parte, por conta que as pessoas que eram de religiões de matriz africana, elas não poderiam demonstrar sua fé, não poderiam seguir seus deuses ou falar sua língua. Então eles associaram muitas entidades a santos católicos, que no caso era a religião dos brancos ou dos escravizadores, né? Então a gente tem outros elementos também que a gente pode perceber na Umbanda, como por exemplo Exu Beelzebub, que no caso não é bem uma entidade, mas é mais uma construção do diabo. Você pode ver que tem essa associação de uma figura que nasceu cristã, digamos assim, e que foi para lá. Ou senão, às vezes, o uso da imagem de Jesus como Oxalá e vários outros aspectos, né?
os dias dos feriados dos santos. Então, dia 2 de fevereiro aqui no Rio Grande do Sul normalmente falam que é dia de Iemanjá, mas para os católicos é Nossa Senhora dos Navegantes. Então tem essa mistura, tem essa mescla, né? E não foi diferente com as cartas, né, que é um tipo de oráculo. As cartas, o baralho cigano principalmente, ele é usado como oráculo pelos oraculistas de religiões de matriz africana, e eles acabaram se apropriando, digamos assim. Mas não precisa necessariamente ter uma religião para ler o tarô, ler o baralho cigano, ler qualquer outro tipo de baralho. Eles não são donos, entendeu? Só que o problema é que eu vejo que muitas pessoas acham que são donos, só porque são da religião de matriz africana. As pessoas, elas querem te obrigar a ter alguma entidade, só que não é assim que funciona. É a religião da pessoa, então tu não pode obrigar. Então, se tu, na tua religião de matriz africana, acredita que para ler uma carta, para ler qualquer oráculo, precisa de uma entidade, tudo bem. Mas tu não pode estar impondo isso para outras pessoas que não acreditam do mesmo jeito. Tem várias centenas, milhares de religiões no mundo inteiro, e não necessariamente as outras pessoas têm que seguir a religião da tua doutrina. Então tem muitas pessoas que mexem com magia natural e acabam trabalhando com outro tipo de magia, que muitas vezes pessoas que são do Umbanda, do Candomblé, acabam dizendo, mas não é assim que faz. Mas se tu lê é porque tu tem tal coisa. Mas não sei o que. Gente, não é assim que funciona. Existem outras religiões, assim como existe o cristianismo que tende a demonizar tudo e colocar tudo como um demônio. Eu vejo que quem é de religiões de matriz africana tende a colocar tudo como uma entidade ou elementos da religião da própria pessoa. Eu vejo que não é assim, sabe? Não é assim que funciona. E eu sofro, eu sempre me perguntam muito sobre essa questão de perguntar, mas tu tem alguma entidade? Não, eu não tenho, eu apenas leio as cartas. Mas pra fazer isso é porque tu tem alguma entidade, porque tem algum espírito. E, gente, não é assim que funciona, tá bom? Vou exemplificar aqui. Tenho duas cartas, né? Peguei cartas aleatórias aqui no meu baralho. Carta do cavaleiro e a carta do caixão. Essa carta significa notícias, por exemplo, notícias, uma pessoa vindo. A carta do caixão significa, pode ser morte, doença, fim de um ciclo, encerramento, demora. Então a pessoa pergunta, eu gostaria de saber se eu vou ter notícias, por exemplo, dos papéis que eu levei para o concurso, se eu vou ter uma resposta. Então são essas duas cartas, por exemplo. Eu vejo que sim, vai ter notícias, mas vão ser notícias mais demoradas, ou não vão ser notícias tão boas pelas cartas, dependendo do contexto, né, que vai estar aparecendo ali, porque normalmente a gente não tira uma ou duas cartas, sempre tem outras cartas. Então, cada carta ela tem um significado, e juntas elas formam um significado maior. Então, ler as cartas não é necessariamente espiritualidade, é mais conhecimento, é o domínio sobre o que tu tem em cima, né, das cartas, o conhecimento e a simbologia.